E aí, tranquilo? Bem, dando continuidade aqui às nossas aulas do portal Protetor VPL, né? Hoje nessa aula nós vamos falar de mais uma função de conversão entre tipos de dados, né, no ADVPL, né? Então nas aulas anteriores a gente viu um pouco do conceito, né, de cada uma dessas funções e agora a gente vai falar de cada uma delas, certo? Então essa aula aqui nela tem como título 7.13.2, Programação ADVPL1, Conversão entre tipos de dados, né? Função hash2D. Então nós vamos ver aqui um pouco do conceito, né, dessa função. Então a função hash2D ela converte uma string de 8 caracteres em uma data no formato americano, mês, dia e ano. Né? Então essa função que é que ela recebe, né? ela recebe um caractere, né, nesse formato de ano, mês e dia, né, de 8 caracteres, e ao final ela retorna no formato americano, né, que no caso seria o mês vem primeiro, né, o dia aqui e o número 23. Né? Então a gente tem que trabalhar com outras funções, né, para poder ela apresentar uma data aqui no nosso formato português. Né? Então basicamente é isso. Né? Então essa função ela recebe um caractere, né, nesse formato de 8 caracteres, e depois nós passamos ele como parâmetro, e ao final ela retorna uma data, né, que é onde vem o mês, o dia e o ano, né, nesse formato aqui, certo? Então aqui é a sintaxe, né? Ela recebe um parâmetro do tipo caractere, né? Indica o caractere que será convertido para a data, e o retorno, né, será uma de data, né, o tipo data, retorna a data no formato americano, né, de mês, dia e ano. Né? Nesse formato, mês, dia e ano. Certo? E aqui, como de costume, né, a gente tem um exercício prático, né, fazer um programa ADVPL usando a função hash2D para conversão entre tipos de dados. Né? Então nós vamos aqui para o TOTS VS Code, né? E aqui, ó, nós já temos um exemplo, né, em ADVPL dessa função. Né? Sempre lembrando, né, que esses programas aqui vão estar todos disponíveis para você baixar aqui na plataforma do portal Protetor ADVPL, beleza? Então um exemplo prático aqui, né, da função hash2D. Nós declaramos uma variável aqui, né, chamada cdata, né, e passamos uma data, né, nesse formato, né, 2023-07-11. Né? E aqui a gente passa ela como parâmetro, né, para hash2D, né, ele atribui a data, e ao final ele mostra aqui a data convertida e o tipo de dado, né, de data, né, que no caso é uma data, certo? Então aqui eu já compilei, certo? A gente vai só agora debugar aqui para a gente poder ver o exemplo. Então vou dar um enter aqui. Pronto. E aqui ele mostra, né, que a string convertida para a data é 711/23, né? Então no caso aqui, ó, nós informamos 2023 o ano, né? O mês é o do meio, que é o 07, e o 11, né, o final aqui é o dia. Né? E aqui ele retorna num formato americano, né? Ou seja, ele traz o mês primeiro, certo? Depois o dia, no caso 23, né? E ao final o data, né, do tipo D, né, que indica que é uma data, certo? Então isso aqui antigamente em outras versões, né, do Proteus, ele trazia no formato português, né, de dia, mês e ano, né, mas de uns tempos para cá ele começou a trazer nesse formato americano. Né? Eu achei que fosse até um problema, né, mas eu acredito que não. Né? Depois eu vou dar uma pesquisada, mas hoje, né, no momento que a gente está gravando essa aula, ele está trazendo nesse formato americano, certo? Então, se eu, qualquer coisa, se tiver alguma mudança, né, relacionada a isso, a gente cria uma videoaula, né, para falar sobre isso, beleza? Então, por hoje nós finalizamos aqui, né, mais uma aula aqui, aqui no portal Protetor VPL, né, espero que você tenha entendido. Se tiver ficado alguma dúvida, né, eu peço aí que você deixe aí seu comentário, certo? E que a gente vai estar lhe respondendo, certo? Então, por hoje nós finalizamos mais uma aula aqui. Lembrando mais uma vez, né, que esse mapa mental vai estar disponível para você baixar, com uma imagem também dele. Né? Caso você não queira instalar o programa, você pode baixar a imagem, né, e acompanhar a aula, beleza? Então, por hoje nós ficamos por aqui. Um grande abraço e fica com Deus.